Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o reflexo da derrota no Grenal para o futuro do técnico Renato Portaluppi. Parece ter sido a gota d'água. Renato está sem clima para permanecer. Tem uma saída que está confirmada e o aviso já foi dado. Vamos falar também sobre a tabela, porque novamente o Grêmio está em risco próximo do Z4. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então, like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O Grêmio está novamente perto da zona de rebaixamento. Afinal de contas, o Grêmio teve, entre aspas, a tranquilidade por muito tempo de ter 2 partidas a menos, contra o Galo, fora de casa, e contra o Criciúma na Arena. O Grêmio perdeu os 2 jogos, 0 pontos somados em 6 disputados, ou seja, a gordura, entre aspas, em tese que o Grêmio tinha, não tem mais. O Grêmio está 3 pontos do primeiro clube da zona de rebaixamento com o mesmo número de jogos. É claro que o Grêmio, até pelos critérios, está numa posição razoável. São vários clubes brigando. Hoje a situação do Grêmio não é dramática, mas é de risco, é de sinal de alerta ligado. O Grêmio na próxima rodada enfrentará o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, o próprio presidente já admitiu isso por lá. O Grêmio precisa da vitória. O jogo é na Arena, mas é daqueles jogos de muita pressão. É claro que o Grêmio é amplo favorito, tem tudo para vencer, mas isso tudo em tese. Na prática, o Grêmio precisa funcionar e precisa muito do apoio da torcida, que está muito machucada. São 2 derrotas em sequência, contra o Galo e agora contra o Internacional. O Grêmio vai precisar desse apoio para ganhar, sem importar se vai jogar bem, se vai desempenhar, se o placar será amplo ou não. 1-0, meio a 0, como a gente diz, já serve nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Grêmio não vai ter o Dodi, deve ser substituído pelo PP. O Dodi recebeu o 3º cartão amarelo, então está suspenso. Vamos ver aí se o Renato fará outras mudanças na equipe. A gente vai começar a ter as informações a partir do momento que o trabalho de preparação iniciar para esse confronto. Bom, em relação a uma saída que está confirmada, a informação é do Caliel Dornelles. O Grêmio avisou os representantes do lateral esquerdo, Reinaldo, que ele não fica para a próxima temporada. Existia ainda essa dúvida. Existia até mesmo, em um determinado momento, uma certeza de que ele ficaria. O Grêmio recuou, principalmente depois de algumas falhas. Ele ficou com uma situação mais delicada no que diz respeito à torcida. O Grêmio deixou em stand-by e agora está confirmando a saída do Reinaldo. É claro que os dirigentes não vão confirmar isso publicamente, até porque o Reinaldo hoje é titular do Grêmio, ficou fora do Grenal porque estava suspenso. O Renato gosta muito dele, mas essa é uma decisão da diretoria. O Reinaldo não fica para a próxima temporada. O Grêmio já avisou os representantes do jogador em relação a isso. Até porque existia um movimento dos representantes para renovar o contrato do Reinaldo. Então, o Grêmio não dava uma resposta positiva, a pressão continuava até que o Grêmio teve que dizer, ele não fica para a próxima temporada. Então tá aí a informação do Caliel Dornelles, Reinaldo não terá o seu contrato renovado. Renato e a sua situação. Sem clima, a derrota no Grenal pode ter sido a gota d'água. A saída do treinador se aproxima. A gente vai falar sobre isso, mas antes o recado da KTO. Lugar certo para tu se divertir apostando no teu conhecimento de futebol nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, KTO.com. 20% de bônus, é free bet no teu primeiro depósito, utilizando o cupom Soares. Colocou R$100, por exemplo, ganha mais 20 da KTO para se divertir, sempre com responsabilidade, usar aquele dinheiro que não vai te fazer falta, sabendo que tu pode ganhar uns pilas se divertindo, mas tu pode perder também. Então, responsabilidade. Para maiores de 18 anos, KTO.com. Seguinte, gente, o Renato está com uma situação quase que insustentável para a próxima temporada. Explico. Hoje, a grande maioria das pessoas não quer a permanência do treinador. E essa não é uma novidade, eu já havia trazido isso para vocês. Mas o que acontece é o seguinte, o clássico Grenal era tratado como o grande jogo
para pensar ou não em Renato para a próxima temporada. Por quê? O presidente está quase que isolado. Poucos são os que apoiam o presidente, poucos mesmo, são os que apoiam o presidente de que é melhor permanecer com o Renato. A grande maioria não quer. Alguns ainda estavam meio que na dúvida, entendendo que talvez fosse melhor mudar, mas não tinham uma convicção. O Grenal poderia mudar tudo. É aquela velha frase do Ibsen Pinheiro: o Grenal arruma e desarruma a casa. Poderia arrumar a casa do Grêmio, mas não, desorganizou uma casa que já estava bastante bagunçada. O Renato está muito pressionado, vocês acompanharam na entrevista coletiva, eu questionei o treinador sobre a permanência dele, ele não quis responder, disse que é um tema que será tratado no final do ano, mas mais uma vez justificou os problemas da temporada pela enchente. Não reconheceu quase que em nenhum momento da coletiva os seus erros, aquilo que ele é responsável pelo ano ruim do Grêmio, de eliminação da maneira que foi, né? As eliminações da maneira que aconteceram na Copa do Brasil e também na Libertadores, todos acompanhamos que passou muito pelas escolhas do Renato. O momento ruim no Campeonato Brasileiro, algumas derrotas que o Renato mexeu mal no time, tem empate que o Renato mexeu mal no time, como aquele contra o Palmeiras que vencia por 2-0. São vários exemplos aí que o Renato não foi bem. E agora, é claro, o clássico Grenal, onde a maioria fez a seguinte avaliação: de que o Renato deixou o time extremamente defensivo, de que o Grêmio marcou e não conseguiu agredir. E dentro desse cenário, todas as pessoas que já estavam querendo a saída do treinador se somaram àquelas que estavam meio na dúvida ou sem convicção para colocar uma pressão ainda maior no presidente. O presidente tinha ou teria o Grenal, uma vitória no Grenal, como o seu grande trunfo para continuar com o Renato. Hoje ele está colocado totalmente contra a parede. O presidente precisaria dar um carteiraço muito grande, chamar a responsabilidade para si, ir contra a grande maioria e renovar com o Renato, que nem mesmo ele deu para o presidente a certeza de que quer permanecer. Nós já trouxemos aqui a informação de que o Renato está pensando em descansar, não trabalhar durante o estadual de 2025. Gente, se aproxima e muito a saída do Renato. Ele está se encaminhando para deixar o Grêmio no final da temporada e aí o Grêmio pensar num novo treinador. Eu acho que o Tite seria uma baita oportunidade, ele que está livre no mercado. Eu sei que muita gente não concorda. Deixa aqui, por exemplo, se tu não acha que o Tite seja uma boa opção, coloca aqui uma sugestão de treinador. São várias possibilidades aí para o Grêmio no ano que vem. Ok? Comentários sobre todos os temas no vídeo, o like é muito importante, te inscreve no canal, ativa as notificações, kto.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.